Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem da forma m de xy dx mais n de xy dy igual a zero, onde m de xy e n de xy são funções de x e y, ou constantes, só uma delas, é dita exata se e somente se a derivada da função m em relação à variável y é igual à derivada da função n em relação à variável x. Como primeiro exemplo, tem-se a função 2xy dx mais x² menos 1 dy. De acordo com a forma definida, a função m de xy é igual a 2xy e a função n é igual a x² menos 1. Derivando m em relação a y, tem-se 2x, e derivando n em relação a x, também tem-se 2x. Portanto, a equação é exata, porque a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x, que é igual a 2x. Como segundo exemplo, a equação em que m e n estão trocados em relação ao exemplo 1, x² menos 1 dx mais 2xy dy igual a zero. Portanto, a função m é igual a x² menos 1 e a função n é igual a 2xy. A derivada de m em relação a y é zero e a derivada de n em relação a x é 2y. Portanto, a equação não é exata, porque as derivadas parciais são diferentes. Para resolver uma equação exata, após confirmar que ela tem essa característica, supõe-se que a solução seja uma função u de xy igual a uma constante, onde u de xy é uma função só de x e ou y a determinar, portanto desconhecida. Assim sendo, segue que a derivada de u em relação a x é igual à função m e a derivada de u em relação a y é igual à função n. E essa função procurada u de xy pode ser obtida de duas maneiras: aplicando a integral na função m em relação a x, ou seja, uma integral parcial, considerando o y constante, ou aplicar a integral na função n com relação a y, considerando x como constante. Os termos g de y e g de x são as constantes, seja uma função só de y ou x, respectivamente, ou uma constante propriamente dita. Conhecendo a função u, obtém-se g de y ou g de x, respectivamente, fazendo a derivada de u em relação a y igual à função n, ou a derivada de u em relação a x igual à função m. De forma mais clara, deriva-se u em relação a y iguala-se a n caso a integral parcial tenha sido aplicada na função m, ou deriva-se u em relação a x iguala-se a m caso a integral parcial tenha sido aplicada em n. Com isso, será obtida uma expressão para a derivada de g de y ou a derivada de g de x. Então, resta aplicar a integral e substituir na solução geral. Como primeiro exemplo, tem-se a função 2xy dx mais x² menos 1 dy igual a zero. Portanto, a função m é 2xy e a função n é x² menos 1, sendo uma função exata, conforme demonstrado no exemplo 1 anterior. Portanto, a solução é u de xy igual à constante c.
Aplicando a integral na função m com relação a x, tem-se na função u é igual à integral de 2xy dx mais g de y, que resulta em x ao quadrado y mais g de y. Como é considerado a derivada da função u em relação à variável y igual à função n, é possível substituir a função obtida, derivar em relação a y e igualar a n. Então, a derivada em relação a y de x ao quadrado vezes y mais g de y é igual a x ao quadrado menos 1, resultando em x ao quadrado mais g' de y é igual a x ao quadrado menos 1. Então, g' de y é igual a menos 1. Aplicando a integral em ambos os lados, lembrando que a integral da derivada é a própria função, g de y é igual a menos y. A constante de integração não precisa ser inclusa, pois a solução é u de xy igual a c, então a solução geral é u de xy igual a x ao quadrado vezes y menos y igual à constante c. Lembre-se de não esquecer da constante c. Tirando a prova real, a derivada de u em relação a x é igual a 2xy menos 1, que é igual à função m, e a derivada de u em relação a y é igual a x ao quadrado menos 1, que corresponde à função n. Resolvendo o mesmo exemplo, porém aplicando a integral na função n com relação a y, tem-se que u de xy é igual a x ao quadrado y menos y mais g de x. Como considera-se a derivada de u em relação a x igual à função m, é possível substituir a função obtida, derivar em relação a x e igualar a m de xy, o que resulta em 2xy mais g' de x é igual a 2xy. Portanto, a derivada de g de x é igual a zero. Aplicando a integral em ambos os lados, a função g de x é uma constante. Porém, ela não precisa ser inclusa, porque a solução geral é u de xy igual à constante c, sendo neste caso u de xy igual a x ao quadrado vezes y menos y igual à constante c. Note que tem-se o mesmo resultado, e se a constante k da integral da derivada de g' de x estivesse inclusa, teria-se a constante c menos a constante k, que resulta em uma outra constante. Portanto, a forma da solução geral é a mesma. Como exemplo 2, tem-se 1 mais 1 sobre x menos 1 sobre y dx mais x sobre y ao quadrado mais 1 sobre y menos 1 dy igual a zero. A função m corresponde ao que multiplica dx e a função n ao que multiplica dy. Derivando m em relação a y, tem-se 1 sobre y ao quadrado, e derivando n em relação a x, também tem-se 1 sobre y ao quadrado. Como ocorre a igualdade, a equação é exata, e a solução é u de xy igual a c. Aplicando a integral na função m em relação a x, tem-se que u de xy é igual a x vezes o logaritmo natural de x menos 1 sobre y vezes x mais g de y. Derivando a função u em relação a y e igualando a função n,
tens que a derivada da função g de y é igual a 1 sobre y menos 1. Aplicando a integral em ambos os lados, a função g de y é igual ao logaritmo natural de y menos y. E a solução geral é x mais o logaritmo natural de x menos x sobre y mais o logaritmo natural de y menos y igual a c. Simplificando, tens que o de xy é igual a x menos y mais o logaritmo natural de x vezes y menos x sobre y igual a c. A derivada da função u em relação à variável x é 1 mais 1 sobre x menos 1 sobre y, que é igual à função i. E a derivada da função u em relação à variável y é igual a menos 1 mais 1 sobre y mais x sobre y ao quadrado, que é igual à função n. Resolvendo o mesmo exemplo, porém aplicando a integral na função n com relação a y, tens que o de xy é igual a menos x sobre y mais o logaritmo natural de y menos y mais g de x. Derivando-o em relação a x e igualando a m, é possível isolar a derivada de g de x, que resulta em 1 mais 1 sobre x. Aplicando a integral em ambos os lados, tens que g de x é igual a x mais o logaritmo natural de x. E a solução geral é a mesma, o de xy igual a x menos y mais o logaritmo natural de x vezes y menos x sobre y igual a c.